paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e nós estamos aqui com um projeto, com a proposta, com o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, assentou na tábua do meu coração em partilhar, em dividir com vocês a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Já concluímos o Novo Testamento, os 27 livros, e agora estamos no livro dos Reis, no Antigo Testamento. A leitura de hoje, capítulos de número 12, 13 e 14. Vamos à leitura? Diz assim o texto: Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a esse povo? E ele lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires, respondendo-lhe, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos, com que haviam crescido com ele, e que estavam diante dele, e disse-lhes: Que aconselhai-vos que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, que o teu pai nos impôs? E os mancebos, que haviam crescido com ele, lhe falaram, dizendo: Assim falarás a esse povo, que te falou, dizendo: Do teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim me falará: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se o meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo do meu pai, que vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Então vamos entender aqui, ó. Então você vê que Salomão morreu, Roboão assume. Quando Roboão assume, o povo vem até ele fazer um pedido: olha, tá pesado esse jugo, né? É muito imposto, tá difícil a gente continuar. Alivia aí, assim, o templo está construído, a casa está construído, o reinado está estabelecido, alivia aí esses impostos, essas taxas. A priori, a princípio, primeiro momento, Roboão agiu sabiamente. Ele foi até os mais velhos, os anciãos, os cabeça branca, a voz da experiência, e eles deram um conselho para ele: olha, se você agir com palavras boas, se você aliviar, o povo vai te servir. Mas se você for com palavra dura, o povo não vai te servir. Ele ouviu, né, ele escutou, na realidade, ele entrou por aqui e saiu por aqui. Ele não deu crédito. O que ele foi? Nos amigos, nos mancebos, os mais jovens, inexperientes, e aí contou toda a mesma história e pediu conselhos a eles. Eles falaram: não, se você fizer isso aí vai mostrar fraqueza. Não faz o seguinte, aumenta esse jugo aí. E foi justamente isso que ele fez. Ele não deu ouvido aos mais velhos. Ele não deu ouvido à voz da experiência. Detalhe, lembre-se que o próprio Deus já havia advertido a Salomão de que o reino seria dividido depois dele. E é justamente isso que vai acontecer nesse momento. Então, redobra a sua atenção. Olha o que ele vai dizer, ó. Ele dizia, né, que castigaria com escorpiões. Versículo 12, ó. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai-me a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho, ó, que os anciãos haviam aconselhado. Ele deixou de lado, ele rejeitou o conselho dos anciãos, que lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem a Jeroboão. Olha aí a divisão agora. Vendo, pois, todo o Israel
que o rei não dera ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às tuas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir com o seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 185.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para resistir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os vossos filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte Efraim, e habitou ali. E saiu ali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor. A Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a Roboão o rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Olha aí, ó, de novo os bezerros. 2 bezerros de ouro. E disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito tornou em pecado, pois que o povo até Dan, cada um a adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com uma festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que se fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar, e fizera em Betel, no dia 15º e 8º do mês, e no mês em que tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor a Betel e a Jeroboão. Estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai nele, mas a sua mão se estendera contra ele, secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor,
e a mão do rei lhe restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, e nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Perceba que em todo momento, em todo instante, mesmo nas falhas, mesmo nas faltas, Deus sempre levanta uma voz. Aqui no caso, mais um dos profetas anônimos, que a Bíblia não relata o nome, mas relata que tinha autoridade divina, relata que tinha intimidade com o Senhor. E ele vai e ele entrega, ele libera uma palavra seguida de sinais, seguida de prodígio. E conforme ele fala, algum momento o rei tenta lhe impedir e a mão dele fica ressequida, fica paralisada, fica travada. E aí ele realmente sente aquele temor, aquele tremor. E depois que acontece isso, a palavra do homem de Deus se cumpre. O altar ele fende, ou seja, ele racha. E a cinza que havia sobre ele é derramada, confirmando aquilo que de fato o homem de Deus, o profeta, havia dito ou predito. Então perceba que aí então o rei entendeu que realmente aquele era um homem de Deus e rogou e pediu para ele clamasse a Deus e que Deus tivesse misericórdia dele, para que a mão pudesse ser restituída, restabelecida. Então ele ora e a mão é restabelecida. E aí então o rei agora quer chamar ele para casa, quer propor um banquete, quer lhe dar presentes, ele fala: não, até aqui ele está indo muito bem. Ele fala: não, eu tenho uma ordem que eu não posso nem comer pão, nem beber água, eu tenho que voltar para outro caminho. E ele sai fora. Mas olha agora, olha para você ver, ó. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Lembrando que Betel chama-se casa de Deus. E as palavras que dissera ao rei, e contaram ao seu pai. E disse-lhe o seu pai: Por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, e lhe vieram ajudar. Então disse aos seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi após o homem de Deus, e o achou, assentado debaixo do carvalho. E disse: És tu o homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo tampouco, comerei nem pão, nem beberei água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberá água, nem tornará a ir pelo caminho que fosse. E disse-lhe também: olha agora, ó, olha a inveja, olha o ciúme, olha para você ver como a Bíblia relata: ó, também eu sou profeta, como tu. E um anjo, olha a mentira aí, ó. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e tornou-lhe e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então ele desobedeceu. O outro profeta enciumado, o que ele pensou? Poxa, mas por que Deus não me usou? Teve que vir um outro profeta lá de Judá para poder entregar isso aqui. Não aceito isso aqui não. Aí foi lá, contou uma mentira para ele, você vê, usou o nome do anjo, ele faltou discernimento, faltou a mesma firmeza que ele teve diante do rei, a mesma firmeza que ele teve no primeiro momento com esse profeta, ele deveria manter, ele deveria sustentar, ele acabou cedendo, ele acabou fazendo uma concessão. Olha o resultado disso. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comesse pão, e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão e nem beberá água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta, que o fizera voltar. E foi com ele, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. Olha que tremendo. O leão não matou o jumento, o leão não agrediu o jumento, o leão não atacou o jumento. O leão só foi até o profeta que tinha desobedecido e o
matou. E depois ficou sentado lá do lado, ele e o jumento. E aí olha o que vai acontecer agora. E ouvindo o profeta que fizera voltar o caminho, disse: a homem de Deus foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor entregou o leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Então disse aos filhos: abordai-me o jumento, e eles o abordaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão aqui estavam parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-los em cima do jumento, e tornou a levar, e assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo: ai, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque os meus ossos junto aos ossos deles. Ponde os meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor clamou contra o altar, o que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes em lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. Assim eram dos sacerdotes nos lugares altos. Isso foi a causa do pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então perceba que o rei, ele estava determinado na idolatria, contaminado, pelo povo que ele seguia. Ele vinha do Egito, lembra que ele fugiu por lá ele teve o guarita, e lá eles adoravam os deuses, adoravam os boi, o boi divinizado, e ele acabou se contaminando. Mas quantas lições preciosas nós vamos vendo aqui na leitura da Bíblia. E isso que eu estou só lendo, de vez em quando dou uma pinceladinha ou outra para a leitura não ficar muito extensa. Você vê que esse homem, ele obedeceu parcialmente, mesmo sendo um profeta, um homem usado pelo Senhor. Então o que a Bíblia fala para nós? Que nós temos que obedecer totalmente, plenamente. Por isso que Jesus fala em Mateus 5,37: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou é, ou não é. Entende? E ele acabou pagando com a própria vida. Então que nós possamos tomar esses exemplos, e a Bíblia nos deixa bem claro, quando Deus dá uma ordem específica para você, execute. Mesmo que tudo ao seu redor e de redor, não, faça assim, faz assado, não. Se você tem intimidade com Deus, tem acessibilidade, tem discernimento para saber que aquela voz é a voz divina, a voz de Deus para a sua vida, cumpra, ainda que você vá na contramão. Por exemplo, quem aqui já viu pasta de figo curar a enfermidade? Foi a pasta de figo que Deus colocou sobre o rei Ezequias e curou a enfermidade dele após a profecia do Isaías, ele orar e chorar. Quem aqui já viu machado flutuar? Foi o que o profeta foi lá no rio e o machado flutuou. Então, são as coisas que Deus dá para os seus servos, que humanamente falando, você vê quando ele pergunta lá ao profeta Eliseu: onde é que está o profeta? Onde é que caiu o machado? É aqui, porque era emprestado. Ele foi lá, pegou uma coisa de madeira. Como é que madeira vai fazer? Madeira é imã agora? Colocou a madeira e flutuou o machado. Pode pegar agora, pegaram o machado. Então são coisas assim que Deus manda. Como é que pode? Elias chega e fala que não vai chover, não chove. Como é que pode? Elias ora, fala que vai chover e chove. É coisa de Deus. Então tem que ter intimidade. Por isso tem que manter um relacionamento vivo. Um relacionamento constante. Não pode ser um flerte, não pode ser uma paixão. Não pode ser de vez em quando ou de vez em nunca. Tem que ser paulatinamente. Tem que ser constantemente. Por exemplo, hoje, o dia da leitura, 172 dias para a glória de Deus ininterruptos. Faça sol ou faça chuva. Estando dentro de São Paulo ou não estando em São Paulo. Na madrugada, de dia, de noite, não tem como. A leitura ela continua. Por quê? É uma disciplina, é um compromisso, é um voto, é um propósito, é uma responsabilidade, que é o que está faltando no povo de Deus. Vamos concluir? Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Toma a tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e te declarará o que há de suceder ao menino. E a mulher de Jeroboão assim o fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Porém,
o Senhor disse a Aías. Olha a diferença aí, ó, da intimidade com o Senhor. Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E é de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías os ruídos de seus pés entrando pela sua porta, disse ele: Entra, mulher, mulher de Jeroboão. Por que estás disfarçada assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai-te e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Porquanto te levantei no meio do meu povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti o dei. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira e me lançar para trás das suas costas. Portanto, eis que trareis o mal sobre a tua casa, sobre a casa de Jeroboão. E separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o que encerrando como livre, seja o escravo como livre, em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves dos céus o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te, vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. E o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cama nas águas, e arrancará de Israel dessa boa terra, que tinha dado aos seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou, e foi e veio a Tirza. Chegando ela a lumiar a porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do servo Aías, o profeta. Quanto ao mais, dos sucessos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então perceba que o preço foi muito alto que Roboão pagou por não ter dado ouvidos à voz do profeta e até mesmo do homem de Deus, que a Bíblia relata que foi lá morto pelo leão. Ele não deu crédito, ele continuou na sua prática, ele continuou do jeito que ele achava que deveria continuar, e aí o final foi um final muito triste. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e provocaram zelo mais do que todos os seus pais fizeram, e os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens de bosque, sobre o alto outeiro, sobre as montanhas, e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no quinto dia, que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e o tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e eis que no lugar deles fez o rei de Roboão escudos de cobre, e os entregou nas suas mãos dos capitães, para os que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei estava na casa do Senhor, os guardas os levaram e tornaram a trazer a câmara dos da guarda. Quanto ao mais, o sucesso de Roboão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Perceba que agora, desse momento em diante, uma vez agora que o reino é dividido, nós iremos sempre ouvir. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba que a história se repete. Lembra da época dos juízes? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora a história vai se repetindo, só que agora no período da monarquia. No período agora onde o monarca, o rei, a rainha, príncipe e princesa vão liderar e governar sobre o povo. E tudo isso por quê? Por não dar ouvidos, por não obedecer, por não atentar à voz de Deus, que naquela época vinha expressamente através dos profetas, que recebiam oráculo, recebiam mensagem, a revelação divina e entregava. Como não era o que eles queriam ouvir, mas era uma palavra de confronto, era uma palavra de posicionamento, eles achavam que a autoridade, o fato da coroa estar sobre a cabeça e serem chamados de reis, rainhas, príncipes e princesas, eles tinham o direito de fazer o que um quiser. Mas deixa eu falar algo para você, meu amado e minha amada. Há um rei chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, General dos Generais, Juiz dos Juízes, Médico dos Médicos, Advogado dos Advogados, Professor dos Professores. Ele é sobre tudo e sobre todos. Ele ainda tem o controle de todas as situações. Portanto, eu e você devemos não somente escutar, mas ouvir, atentar, obedecer e nos colocarmos na brecha, na condição de filhos e filhas, servos e servos, amigos e amigas de Deus, tementes, reverentes e obedientes ao Senhor, aos seus preceitos, aos seus estatutos, aos seus mandamentos, que estão aqui na Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de fé, regras e práticas, para que nós possamos ter uma conduta e que ela venha a ser aprovada pelo Senhor, ainda que reprovada pelos homens, ainda que reprovada pelas mulheres, ainda que reprovada por uma sociedade, mas aprovada para com o Senhor. Essa é a palavra. E você e eu, nós temos feito o que é bom ou o que é mal aos olhos do Senhor. Pense nisso. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor. Deus te abençoe.